Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Existe uma famosíssima expressão de uma telenovela brasileira, creio que da Globo, se não estou enganado, que é o famoso "que mais me irá acontecer". Olha, essa expressão aplica-se a Portugal. Quando olhamos para o momento que estamos a viver, realmente esta é a questão que todos podemos colocar. Que mais nos irá acontecer? Se não, façamos um pequeno apanhado. Um primeiro-ministro que se demite com suspeitas de corrupção. Um sem número de ministros, ex-ministros e secretários de Estado, não só detidos, como também arguidos já no processo. O chefe de gabinete, o melhor amigo do primeiro-ministro e inclusive é padrinho do seu casamento. E como se não bastasse, hoje de manhã, para além de acordarmos com algumas das escutas já na comunicação social, ficamos a saber que no gabinete ao lado de António Costa, 75 mil euros em dinheiro vivo estavam dentro de caixas e de livros. Está surpreendido? Eu também fiquei quando soube que naqueles gabinetes havia livros. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV Rádio Vida 97.1. O tema para este mês: inconformados. Mal sabíamos nós que íamos estar a viver provavelmente a maior hecatombe das últimas décadas, e hecatombe política, e que provavelmente ainda não terminou. Olha, eu fiz um pequeno apanhado, um pequeno exercício de memória. Isto faz um episódio também acontecido com a atual Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, uma adjudicação direta a mais de 60 mil euros quando era Presidente da Câmara de Abrantes, a comprar umas oliveiras centenárias e, claro, comprou a empresa do pai e da filha do então, ou ainda agora, não sei, Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Catarino. Isto faz com que este episódio dos mais de 60 mil euros para as oliveiras centenárias pareça de facto uma brincadeira de crianças. Mas olha, se utilizarmos a nossa imaginação, quase que podemos reviver um mito da história de Portugal, mas numa determinada variação. Consegue imaginar os promotores de justiça, ou os procuradores, ou os agentes da PSP a abrir os livros e o chefe de gabinete a dizer: "São rosas, senhor, são rosas", enquanto caíam maços de notas? É a questão para dizer se de facto Portugal não é em si mesmo uma verdadeira comédia ou um mito. Digo eu, que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio, é nosso convidado de hoje, Nuno Tavares Pereira, empresário de diversos setores, mas um dos setores essenciais é, de facto, a agricultura e o campo, mas ele é também porta-voz da MAVI, que é a Associação dos Afetados pelos Incêndios de Midões. Já foste nosso convidado várias vezes, é bom voltar a ter-te aqui, não é? Se vivesses mais perto, mas se calhar não sabias tanto daquilo que claro, nós vamos falar. E Nuno, mais
mais uma vez, nós estamos a gravar isto por volta do meio-dia, à velocidade que as coisas estão a acontecer hoje em Portugal. Tudo o que vamos conversar agora são cenários hipotéticos. Qual é a tua primeira leitura à situação política atual? Antes de mais, agradeço o convite mais uma vez. Nós estamos um pouco longe, não é? Mas para se constatar a realidade, de facto é importante estarmos também no terreno, não é? Mas é sempre com prazer que venho, desde que tenho disponibilidade. É assim, realmente vivemos uma semana muito conturbada, não é? Não se sabe muito bem o que é que vai acontecer, quer hoje, quer nos próximos dias, porque isto não vai ficar por aqui, não é? Porque tem que haver muitas alterações. Temos o Orçamento de Estado que já foi aprovado na generalidade, mas falta a especialidade que pode até cair, não é? Ou não. Vai depender muito das decisões que sejam tomadas, mas eu acho que estamos num ciclo negro da nossa história. Por todo o envolvimento do que se fala, não é? Porque também não temos conhecimento de tudo, e pelo facto importante que é o Primeiro-Ministro se ter demitido, quando eu acho que fazia mais sentido primeiro demitir realmente quem está envolvido neste processo que apareceu e que temos conhecimento, e depois, posteriormente, ele deveria tomar uma decisão, porque às vezes as decisões sendo tomadas precipitadamente podem causar grandes danos, neste caso ao país e aos portugueses. Lembramos que os portugueses estão a ser sufocados, quer a nível financeiro e até a nível socialmente. Portanto, as pessoas não têm economicamente poder para comprar os seus bens, para viver. Os ordenados são o que são. Portanto, tudo vivemos numa convulsão muito complicada. Os impostos têm subido e vão subir mais, previsivelmente pelo que estava no orçamento. Embora haja algumas coisas que baixam, mas no global vai aumentar tudo, porque depois os impostos indiretos sobem. E, portanto, provavelmente eu até acho que o próprio Primeiro-Ministro se demitiu no sentido de prever já o que vem aí a seguir, que vai ser um ano de muita convulsão. Os médicos, portanto, diversos setores que estão em convulsão, porque não é justo o que está a acontecer, quando não há dinheiro, por exemplo, para pagar medicamentos a pessoas que precisam para o dia-a-dia, e depois gastam-se milhões em tudo e mais alguma coisa que não é necessário, como as injeções de capitais nos bancos, na TAP. Portanto, há uma série de situações que se vêm arrastando. E portanto, não tem por sido falar em medicamentos, não nos esqueçamos que temos o Presidente da República também envolvido aqui num imbróglio que era importante esclarecer, não achas? Exatamente, eu estava-me a referir exatamente a isso. Portanto, é assim, quando se gasta, independentemente da pessoa, mas estamos a falar de 5 milhões de euros... E aqui ninguém está chateado pelas crianças terem sido salvas. Não, assim temos a dizer, falar de uma situação de prioridades e da lei, não é? Temos as pessoas a morrer por falta de medicamentos baratos e de tratamentos e não têm sequer cama nos hospitais, não é? Porque os serviços estão um bocado lotados. E depois damos-nos conta de toda esta situação, porque não é inédita, não é só uma, existem mais, claramente com outros valores, mas existem várias situações destas, pelo país fora, mas isto tem que haver um controle, não é? Se temos de ter um Serviço Nacional de Saúde competente e que consiga dar resposta às nossas populações, temos que tem que ter dinheiro e tem que ter condições. E o que está a acontecer é que depois não há condições e não há dinheiro para salvar os portugueses, não é? De um território de um país, e depois acontecem estes casos que muito estranhos. Do amigo, da amiga, eventualmente teve tratamento preferencial. E o desaparecimento também de uma carta escrita pelos pediatras ou neuropediatras. Sim, do Hospital temos Santa também Maria, a questão que ainda tinha surgido umas semanas antes de pessoas, portanto, entre aspas, tráfico de utilização do país para legalizar pessoas de outros países que vinham cá de passagem e tinham cá os seus filhos para depois terem nacionalidade portuguesa. Portanto, há aqui um arrastar de várias situações que têm a ver tudo com a saúde e a subcarga dos serviços da saúde. E até também pelo o valor intrínseco do nosso passaporte, que é um dos Exatamente. mais valiosos do mundo. Vamos então percorrer aqui alguns cenários. Eleições já para janeiro ou fevereiro, achas que é possível? É possível, mas não acho que seja a melhor opção. Eu acho que ao haver eleições, primeiro por uma questão até de logística e do que custa à população e à logística toda do país, era importante, se houvesse eleições, que fossem na mesma altura das europeias. Fazia sentido, até porque há muita gente que não vota nas europeias e era um estímulo para que as pessoas se interessassem e exercer um direito que as pessoas têm. Eu acho que deveria ser dado algum tempo transitório para que este orçamento fosse consolidado, porque neste momento, seja que partido for, estar a apresentar um orçamento é muito mau, porque temos que ter em conta que está em execução o PRR,
que é um pacote muito grande de muitos milhões, que vem da União Europeia e que já estava com problemas a nível de execução, porque estamos muito atrasados, e com isto tudo vai atrasar muito mais, ou seja, vai implicar muitos custos, porque há dinheiro que tem que ser devolvido. E, inclusive, eu lembro-me, Nuno, de vários documentos que tu mostraste aqui, e creio que tivemos a oportunidade de mostrar aos telespectadores e de dizer aos ouvintes da rádio, de que tu questionaste a Comissão Europeia relativamente à execução orçamental, porque havia muito dinheiro que não era executado e era devolvido à União Europeia. Principalmente na agricultura, que é mais o assunto com que eu lido mais, não é? Portanto, existem muitos milhões que vêm para Portugal, relativamente aos incêndios, mas a outros tipos de cheias, de episódios que existem de catástrofes, e que depois não são utilizados. Porquê? Porque o Governo depois não abre medidas para utilizar esse dinheiro. E quando as abre, muitas das vezes abre para locais que não foram afetados. O caso, por exemplo, de abrir apoios para a floresta no Alentejo, onde não há grande floresta e, portanto, que a floresta está mais no centro e norte do país. Até por causa das condições das condições climatéricas, de toda a estrutura que existe, não é? Portanto, das plantas que existem, as árvores que existem. O solo, tudo. Portanto, depois temos, por exemplo, ainda agora recentemente, a semana passada, portanto, foram abertas medidas para os incêndios de 2023, de vários incêndios que houve no país, pelo Secretário de Estado do Turismo, e exclui o quarto maior incêndio, que foi em Nelas, por exemplo, que é um dos casos. Curiosamente, é um dos concelhos onde existe um pedido de prospecção de lítio ou de outros minérios, que têm coincidido muito com os incêndios que têm existido no nosso território, mais na zona da Beira Serra e na zona do interior. Portanto, isto são tudo muitas coincidências e que continua a não haver apoios realmente para quem está no terreno. Portanto, paga-se para pessoas irem para o interior. Muitas delas até são no interior e só estão deslocadas para estudar, mas depois pagam-se para elas retornar e continua a não se pagar a quem está no terreno, porque eu acho que é assim, só se combate a desertificação, a ocupação do território e a economia com dinheiro no local. E o dinheiro não é colocar lá dinheiro, é colocar condições, é nós termos médicos, nós termos acessibilidades. E já lá vamos, que eu daqui a nada já te pergunto como é que está o interior. Ainda estamos na situação política atual, portanto, eleições talvez não seja a melhor opção. Um novo primeiro-ministro ou um novo governo proposto pelo PS, achas que seria viável? Acho que sim. Neste momento é, porque o caos social, portanto, o dano social que iria ser causado era muito menor se tivéssemos um primeiro-ministro que viesse do Partido Socialista, porque temos que lembrar que as eleições foram há 2 anos. Portanto, existe uma maioria absoluta que era, portanto, do Partido Socialista, independentemente de não concordarmos ou não. Eu não concordo com a maior parte das medidas que têm sido tomadas, principalmente com o estrangulamento que tem sido feito à população portuguesa e estas medidas de impostos que estão a ser colocadas. Mas é assim, neste momento, até às eleições que estão marcadas das europeias, que acho que devia ser o término, portanto, para este governo, deveria ser o próprio PS a assumir com o primeiro-ministro, a propor um primeiro-ministro dentro do seu núcleo. Claro que tinha que governar, sabemos sempre, com uma situação de duodécimos, portanto, que seria o mais viável, e eu acho que o Presidente da República mantinha um bocado a postura do que tinha feito nos últimos tempos, porque já houve situações bem graves e o Presidente da República nunca admitiu o governo. Como é que achas que ficaria a investigação deste caso, que é um caso de extrema complexidade, que é um caso que não vem de agora, e que vai buscar um Ministério e uma Secretaria de Estado, nomeadamente o Ambiente, que já anda, e desculpem a expressão, a deitar fumo há algumas décadas. Basta lembrar que o José Sócrates foi Secretário de Estado do Sim, Ambiente. portanto, estamos a falar de uma situação que acredito que haja ali também chatices dentro do próprio Partido Socialista, que uns agora comecem, entre aspas, a queimar os outros. Portanto, são situações que vão demorar, portanto, estes processos são processos que demoram muito tempo a nível da Justiça. Lembremos-nos na própria comunicação social que foi calada há alguns anos com alguns processos que estavam a aparecer, que tinha a ver com o lítio e outros, e que houve jornalistas, inclusive, que foram despedidos de algumas cadeias de televisão. Portanto, isto tem tudo um envolvimento muito grande e haverá outros casos que nós desconhecemos, não é? Porque temos o caso do BES, o caso do Sócrates e outros casos que também estão ligados direto ou indiretamente com todas estas situações. Portanto, eu acho que temos aqui justiça para alguns anos, não sabemos o desfecho. E isso é que é o mais chato, é que as pessoas andarem aqui, porque a presunção de inocência é sempre a salvaguardação da pessoa, portanto, para ela estar protegida, e acabamos por ter um primeiro-ministro que se demite sem, neste momento, ter nada de acusação.
Ou seja, quem está acusado ou arguído ou quer que seja tem a ver com ministros, secretários de Estado e mais uma série de pessoas. Tu achaste isso estranho? Achei. É o que me faz mais estranho neste caso, é mesmo o Primeiro-Ministro assumir, entre aspas, uma culpa, tendo neste momento, para todos os efeitos, ele não é acusado de nada. Portanto, ou é muito grave e ele tem conhecimento, ou poderá ser uma jogada política para daqui a 2 ou 3 anos, porque temos que nos lembrar que irá haver eleições para outras instituições, a nível europeias, mas também para as presidenciais. Mas ainda assim, ele não tem uma palavra, não demite os ministros ou os secretários de Estado que estão debaixo de investigação. Achas mesmo que António Costa tinha outra forma de lidar com isto, com o chefe do gabinete detido e com o melhor amigo, tal como eu tinha dito, e padrinho de casamento igualmente detido? Sim, ele devia ter demitido, neste caso, o ministro, o secretário de Estado, como já fez noutras situações. É que isto é uma coisa... Quando é que ele fez isso? Essa é a questão. Houve outro ministro que foi demitido, entre aspas, quando foi a questão da TAP, por exemplo. Mas ele não foi demitido, ele demitiu-se. Sim, é isto que eu estou a dizer. Ele manteve Azeredo Lopes, manteve Pedro Nunes, manteve o Galamba, em confronto direto, se calhar até com esse caso aí, acho que Marcelo. Foi o que deixou mais no ar que haveria ali uma influência muito forte de Galamba no próprio aparelho do Partido Socialista. Mas tem existido, portanto, demissões, ou das pessoas, ou do governo, ou pressões internas, quer de ministros, quer de secretários de Estado. Portanto, isto não é inédito no sentido de haver um caso e depois saírem. Aqui o facto é que existem os casos, mas depois é o Primeiro-Ministro que assume que se demite, pressupondo que vai ser acusado. Portanto, ou ele já conhece o que vem, que ele nega, porque diz que só teve conhecimento pelo comunicado, ou então haverá aqui outra antecipação, porque é assim, temos de nos lembrar que a conjuntura europeia e até em Portugal cada vez mais tem mais partidos, portanto, a comporem a parte política e cada vez mais será mais difícil de haver maiorias absolutas em qualquer um dos países. Sem acordos. Sem haver acordos, e basta ver o que está a acontecer em Espanha agora com o movimento da Catalunha, que vai, entre aspas, governar a Espanha, portanto. E eu acho que isso era todo um outro programa, porque eu vivi lá na Catalunha. Exato. Olha, Nuno, então e vamos para o interior e se calhar começamos com a questão dos incêndios. Tu fostes um dos nossos primeiros convidados. Jamais me vou esquecer dos sítios onde a nossa equipa de reportagem esteve, o verdadeiro drama humano e depois a completa incoerência de pessoas que ficaram sem água e luz e o governo propunha-lhes pedirem ajuda pela internet. Ou seja, como é que isso está? Como é que ficou a situação dos incêndios? Como é que ficou a situação de famílias que ainda estavam a tentar provar que aquela era as suas Existem casas? muitos casos diferentes, portanto, inclusive eu tenho aqui portanto, isto foi o documento que foi enviado pelo DIAP, portanto, do processo dos incêndios, onde juntaram todas as pessoas que estavam envolvidas no processo dos incêndios, um processo grande, onde pura e simplesmente a Justiça Portuguesa arquivou o processo sem ouvir as pessoas, o que eu nunca vi. Portanto, as pessoas que estavam nos processos, quer as pessoas feridas, quer as que perderam os seus bens, quer os denunciantes, pura e simplesmente arquivaram o processo e ninguém foi ouvido. Nós temos tentado a reabertura do processo, agora vamos recorrer para o Supremo e futuramente, não havendo uma parte positiva da parte da Justiça Portuguesa, iremos para os tribunais europeus. Existe muita gente que ficou sem habitação, ficou sem os seus bens, algumas conseguiram, através da nossa ajuda e de outras pessoas e de outras instituições, depois ter acesso, não é? Com documentação, com burocracia, com advogados, mas existe muita gente que ficou sem nada. Também existem casos de pessoas que não tinham e passaram a ter. Portanto, que também é lamentável, com tanta investigação e tanta, entre aspas, perseguição a quem está no terreno e depois verem casos à frente deles de situações que não existiam casas e foram feitas casas porque alguém respondia a dizer, a comprovar que moravam lá porque viram lá uma peça de roupa ou porque tinham lá uma lanterna ligada e nunca lá morou ninguém. E existem dados concretos e factos, que eu falo são factos, das pessoas de quem lá morou, a comprovar que não morava lá ninguém e fizeram nas habitações. E existem muitas famílias que ficaram destruídas e que nunca recuperaram. A parte agrícola, realmente nós tivemos muita falta de apoio, conforme ainda há pouco disse, ainda agora mais uma vez, estes incêndios de 2023 excluem o Concelho de Nelas, que foi o 4º maior incêndio do país.
mas tem sido consecutivamente o nosso território deixado ao abandono. Apesar deste ano o fogo ter poupado um bocado mais Poupou o território. porque também nós estamos mais ativos, ou seja, quer a população, quer os bombeiros, quer os meios que nós temos a nível de helicópteros e de aviões, é muito maior. Ou seja, nós estamos Também não há tanta área para queimar, infelizmente. Não, há muita área Ainda para queimar. Há muita área para queimar. Todos os anos a floresta renova, infelizmente, muitas das vezes com eucaliptos e eucácias, mas renova. O que acontece é que estamos a penalizar quem mais combate, ou seja, este concelho agora de Nelas, o incêndio que houve lá no concelho de Nelas, não ardeu tanto porque tiveram muitos meios. Ou seja, então foi bem combatido. Mas por ser bem combatido é penalizado porque não ardeu tanto. Ou seja, nós começamos aqui a chegar a uma altura que as pessoas qualquer dia vão dizer assim, olha, mas vai deixar arder, porque se arder, temos apoios. A ajuda vem logo e mais rápido e com maior volume. Exatamente, se não arder, não temos apoios. Portanto, e isto é muito mau para o país, quando até inclusive depois veio o presidente da AGIF dizer que os bombeiros recebiam por área ardida, que não é correto, veio, entre aspas, culpar os bombeiros, quando neste momento a culpa é da mistura que estão a fazer de organismos onde colocam a GNR, a Proteção Civil, uma série de organismos, porque nós, quando temos um incêndio ou quando temos qualquer catástrofe, alguma coisa que aconteça, para onde é que ligamos primeiro? Ou para o 112 ou para os bombeiros. Quem devia estar a comandar deviam ser os bombeiros. Agora andam todos os municípios a gastar dinheiro a criar casas de proteção civil. E depois a quebra da cadeia de comando e as instruções depois até podem ser Ora, os municípios têm as casas de proteção civil, quem lá vai ter? Vão ter lá funcionários municipais que, em caso de haver algum problema, um incêndio, umas cheias ou qualquer coisa, essas pessoas que estão no comando, o que é que vão fazer? Ligar para os bombeiros. Então criavam as casas de proteção civil nos bombeiros, davam condições aos bombeiros. Portanto, nós andamos a inventar a roda quando ela já está inventada. E o facto mais grave disto é que estamos a gastar milhões, quer do orçamento português e principalmente de Bruxelas, que um dia vamos ter que o pagar, porque nós vamos ter que devolver para Bruxelas o dinheiro, ou através de impostos, ou através de pagamento para outros países. Epá, não me deprimas mais. Olha, Nuno, há uma outra situação, e ainda antes de ir para a nossa rúbrica dos direitos do consumidor, que assim que eu ouvi falar nisto, lembrei-me de ti, porque também, sempre que falo contigo, faz sempre questão de nos lembrar. No Orçamento de Estado prevê-se um decréscimo das portagens. E eu não sei se isso é positivo ou não lá para aquela zona e para o interior, porque eu recordo-me bem que a estrada para ir para lá era uma verdadeira aventura. A estrada é lamentável, portanto ainda hoje tive que percorrer a IP3, que é um caso lamentável no nosso país, termos um acesso de duas capitais de distrito, que depois dá acesso a outros, Coimbra, Viseu, mas que depois dá acesso a Guarda, Bragança e a outros distritos, que é uma estrada muito perigosa, que morre muita gente, infelizmente, e depois temos ali uma série de eixos que não estão completos, o IC6, o IC12, o IC7, o IC37. Fora as obras que às vezes vais encontrando mais as obras que são normais que se façam, não é? Mas que demoram sempre mais tempo que o que está previsto nos cadernos de encargos, porque os engenheiros devem se esquecer de todos esses imprevistos. E o que acontece é que os dinheiros comunitários têm existido para fazer obras e temos autoestradas, por exemplo, nas zonas de litoral, onde temos 3 autoestradas uma ao lado da outra, e nem sequer têm trânsito às vezes, e nós não temos acessos, principalmente para ajudar as pessoas quando estão em emergência médica, porque nós estamos ali, por exemplo, num triângulo, como eu costumo dizer, entre Coimbra, Viseu e Guarda, onde se alguém tem o problema de ter um ataque cardíaco, provavelmente vai morrer na ambulância, porque para chegar ao hospital é muito complicado. E se tem o azar de ser, por exemplo, na região da Serra na Vide ou em Louriga, tem que ir para a Guarda, chega à Guarda, os serviços estão fechados, depois tem que mandar para Coimbra, passado 4 horas a pessoa morreu. Ou seja, nós faltam-nos infraestruturas, que existiu dinheiro para isso, entretanto até foi anunciado na altura que o dinheiro da 5G que iam colocar no nosso país ia ser utilizado para acabar essas infraestruturas. Esse dinheiro foi recebido pelo Estado e nunca foi feito, as infraestruturas não foram feitas, pela Ministra da Coesão Territorial, que é a mesma Ministra que disse que se não tirassem as portagens da A25 e A23 se demitia. Ora, ela não se demitiu, pelo menos até hoje. As portagens continuam e mesmo que façam descontos nessas portagens, vejamos que estão a fazer descontos agora em 2023 ou 2024, mas desde há 10 anos para cá, que foi quando falaram nisso, o preço de inflação que essas portagens foram aumentadas, já foram comidas pelos 30%. Portanto, baixar agora 30% ou 40% não vai anular o aumento que teve nos últimos 10 anos. E muito menos se depois for ter o retorno dessa quebra, ir buscando ao IUC dos automóveis. Isso é um erro de casting, como eu costumo dizer, quer dizer assim, tudo bem que nós temos que combater o
a poluição, não é? O ambiente, mas é assim. Nós temos é que combater a pobreza, ou não? A pobreza tem a ver com isso. Quem tem um carro mais velho, normalmente é porque não pode, ou é por coleção. E isto tinha que ser bem estabelecido. Agora é assim, eu não posso exigir a uma pessoa que mora em Lisboa e que tem transportes públicos, muitas das vezes até gratuitos, não é? Que paga um imposto de um carro a 100 euros, e a mesma pessoa que mora no concelho de, por exemplo, Oliveira do Hospital, que paga 100 euros onde não tem acesso para chegar à escola ou ao centro de saúde. Autocarro, não há autocarros, passam uma vez de vez em quando, alguns ainda passam, mas há povoações onde não passam já autocarros uma vez por semana sequer. Nuno, nós vamos agora à rubrica dos direitos do consumidor, depois regressamos para continuar a nossa conversa com Nuno Tavares Pereira. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. A cartão forçado, pagamento recusado. De um telespectador de Alcobaça. Recebi há dias em casa um cartão de crédito sem o ter pedido. Telefonei para o banco e disseram-me que tinha um plafond de 1.500 euros e que se nada gastasse, nada pagaria. No entanto, e depois de ler as letras miudinhas, vi que, afinal, tenho de pagar o próprio cartão e a sua manutenção. Ora, qual é a solução aqui? O que reza a lei dos serviços financeiros à distância, que remonta a 29 de maio de 2006. Proíbe e pune comunicações não solicitadas que carecem de prévio e expresso consentimento do consumidor. Proíbe a prestação de serviços financeiros à distância que incluam um pedido de pagamento, imediato ou diferido, ao consumidor que os não tenha prévia e expressamente solicitado. Serviços financeiros, define-os a lei, como qualquer serviço bancário, de crédito, de seguros, de investimento ou de pagamento, e os relacionados com a adesão individual a fundos de pensões abertos. O consumidor a quem sejam prestados serviços financeiros não solicitados não fica sujeito a qualquer obrigação relativamente a tais serviços, nomeadamente de pagamento, considerando-se os serviços, se os houver, prestados a título gratuito. O silêncio do consumidor, tal como em relação ao que houver ou em qualquer outro negócio jurídico de consumo, não vale como consentimento. Ainda que os contratos de serviços financeiros fossem celebrados à distância com todos os S's e R's, prevê a lei, um lapso de tempo dentro do qual o consumidor pode dar o dito por não dito, pode retratar-se, que é exatamente dar o dito por não dito. O consumidor tem o direito de desistir livremente do contrato à distância, sem necessidade de indicação do motivo e sem que possa haver lugar a qualquer pedido de indemnização ou penalização do consumidor. O prazo para o efeito é de 14 dias consecutivos. Tanto a comunicação não solicitada como a remessa de cartões de crédito em análogas condições são passíveis ainda de coima e sanções acessórias. A coima pode atingir de 2.500 a 1.500.000 euros. Ouviu bem? 1.500.000 euros. O Banco de Portugal é, para o efeito, a entidade de supervisão à qual deve ser retratada toda esta situação. Para os mais serviços financeiros, ou é a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários ou a Autoridade de Seguros e Fundos de Pensões. Por conseguinte, se o consumidor estiver nestas condições,
lance mão do livro de reclamações e deixe aí exarado o seu protesto. E depois da rúbrica dos direitos do consumidor, continuamos a conversar com Nuno Tavares Pereira, empresário do setor agrícola e não só. Nuno, relativamente ao interior e às atividades que estão ligadas aos setores, seja agricultura, pecuária, por aí adiante, e porque eu mencionei, de facto, Maria do Céu Albuquerque, eu acho que há uma curiosidade qualquer com umas ovelhas, acho eu. Ainda agora, recentemente, portanto, ela esteve na ANCOSE, portanto, que é a associação que tem a ver com as ovelhas Bordaleira, que é da Serra da Estrela, do famoso queijo da Serra da Estrela, onde anunciou que ia aumentar o valor por cabeça de ovelha, portanto, para os pastores, penso que 165 euros, se não estou em erro, mas os pastores, na prática, recebem mais 20 ou 30 euros, portanto, há muita gente a abandonar essa atividade da produção de leite, não é? O que era importantíssimo para a produção do nosso queijo da Serra da Estrela e outro queijo normal, não é? Que depois as pessoas gostam de gostar, não é? E o que se vê cada vez mais são cisternas de leite a vir de Espanha com leite de outros locais para fazer queijo, porque não tem sido apoiado, portanto, esse setor, porque assim temos que ver que os animais, especialmente as ovelhas e até as cabras, portanto, são os animais que, estando no território, vão fazendo a limpeza e a prevenção dos incêndios. Ora, não havendo presença humana e dos animais, cada vez mais vamos estar expostos aos incêndios e depois não só, as próprias cheias, porque não sendo limpo, quando vem água, quando vêm enxurradas... Mas os animais também têm umas exigências brutais a nível de qualidade, de certificação, não é? Sim, têm que ser certificados. Existe um livro genealógico para saber quando estão, quando não estão. Hoje em dia essa parte acho que trabalha já muito bem no nosso país e evoluiu. Mas como é que não há apoios. Como é que a ministra ela anuncia 160 euros e o agricultor só ganha 20 ou 25? Anuncia porque depois eles têm os descontos, têm que fazer, portanto, os descontos na própria associação, depois têm uma parte que fica sempre para o Estado e aquilo no final líquidos dá 20 ou 30 euros que eles depois vão receber. No fundo é propaganda, é fake news, não? É propaganda, depois é só uma percentagem, depois eles têm que portanto, ter aqueles certificados todos, como eu estou a dizer, muitos deles não têm tempo, porque assim um pastor, quem não sabe a vida de um pastor, às 5 da manhã ele levanta-se, tem que ordenhar as ovelhas, depois é que vai colocá-las a alimentar, depois pode fugir para um lado ou outro tratar das suas coisas. Se for produtor de queijo, o que é que ele vai fazer? Nessa hora vai produzir o queijo e depois tem que retirar ao final do dia as ovelhas e depois fazer outra vez a ordenha. Portanto, isto é tudo muito complexo e por isso é que é assim, o território para estar ocupado tem que ser apoiado. Se não houver dinheiro ou meios, porque às vezes não é preciso dar dinheiro, é criarem vales para as pessoas dizerem, olha, tu tens aqui um vale para fazeres uma exploração, para comprares animais e vais a tal sítio e existe uma tabela de preços, vais a tal sítio e podes comprar ovelhas, cabras, materiais, alfaias, o que quer que seja. Isso era o mais correto que se devia fazer. Uma das curiosidades, creio eu, é o facto de existirem cada vez, ou existir um número interessante de jovens que se estava a dedicar a isso. Havia muitos jovens, alguns já têm a ver com as famílias e geração, existem até jovens novos que nunca tiveram na parte da pastorícia a dedicarem-se, só que depois, quando começam a perceber como é que funciona, portanto, todo este setor primário, acabam por abandoná-lo porque não têm qualquer apoio. São anunciadas muitas medidas, mas que não passam do papel. E eu acho que se devia era pagar a estas pessoas, insisto, pagar para elas limparem, porque chegarem ao pé de um pastor e dizer assim, olha, tu tens aqui esta freguesia, tens de colocar os teus animais a limpar as bermas da estrada desta freguesia e nós pagamos X por hectare. Isso era preferível, porque estávamos a ocupar o território, do que estar a contratar empresas que vêm ali com as máquinas e rebentam com aquilo tudo, porque vão limpar ervas boas e ervas más, como eu costumo dizer. Fazer a seleção. Porque o ecossistema também precisa de vegetação, ou seja, a agricultura não tem que ser um jardim. Tem que ter outras ervas, tem que ter uma série por causa das abelhas, por causa de todos os insetos, portanto tem que haver o ecossistema, tem que ser equilibrado. E o que acontece é que hoje em dia pomos máquinas e limpam tudo. E quando limpam o bom, também limpam o mau. Olha, Nuno, e como é que está a agricultura? Primeiro, volumes de produção. A questão do Covid não foi fácil, obviamente. Depois o retomar também não é fácil, esse retomar.
em termos de volumes de produção, como é que... É assim, existem aqui, estamos numa região muito grande, Claro. o país não é muito grande, mas tem diversidades. Por exemplo, este ano na parte das maçãs, das pereiras, portanto, na beira alta, beira serra, vamos chamar assim, houve um aumento na maioria de produção. Embora, porque não tivemos grandes granizos, tivemos alguns granizos no início, algumas geadas, o calor também queimou alguma fruta, portanto, mas até tivemos mais ou menos uma produção muito interessante relativamente aos últimos anos. Porquê? Porque é que eu digo isto? Porque a produção foi boa porque se vendeu um pouco mais acima do preço do que se vendia anteriormente. Porque a zona oeste, principalmente a zona de Alcobaça, portanto mais conhecida, teve problemas de muitos nevoeiros e a fruta ficou estragada e não tiveram tanto volume como tinham. E isto depois o país acaba por compensar através dos intermediários que vão buscar a um lado para o outro. O que acontece e o que é grave e que o Governo devia, entre aspas, balizar, é os preços que são pagos ao produtor, porque é assim, o produtor subiu tudo. Subiu o combustível, automaticamente sobe todos os trabalhos que tem a fazer, quer com o trator, quer com a deslocação, quer com o pessoal que também subiu os ordenados. Portanto, e energia, tudo o que tem a ver com fatores de produção aumentaram para os produtores. E quando estamos a falar aumentar é mais de 10%. E o produtor não aumentou mais de 1 ou 2% na fruta na venda. E ainda não sabe o que é que vai receber. Porquê? Porque na agricultura, na fruta principalmente, quando produzimos, nós só sabemos quanto vamos receber, passado 2, 3, meio ano, é que sabemos o que vamos receber, porque há sempre alguma fruta que se estraga. E, portanto, quem ganha nisto tudo são, portanto, as últimas da cadeia, que são os supermercados, que é a grande distribuição. Porque, imaginemos, eu vou dar um exemplo, uma fruta, uma maçã, sai daqui a preço de, sei lá, 30 cêntimos, mas chega ao consumidor final a 3 euros. Portanto, imaginem o que é de 30 cêntimos até 3 euros, o que é que isto leva aqui no meio. Canais de distribuição. Agora, em alguns casos sabemos que tem a ver com que a fruta é colocada ao dispor das pessoas e ela estraga-se e tem que haver um corte. Mas o problema normalmente é que não tem a ver com isso, tem a ver mesmo com grandes benefícios e grandes lucros que as grandes cadeias no final têm e que prejudicam o produtor, porque o produtor fica para o fim. E depois é aquela coisa, não te preocupes, se não veio de Portugal, nós mandamos vir da Polónia um caminhão. E a Europa neste momento está com este problema a nível da agricultura. É assim, é que as grandes cadeias, se não comprar em Portugal, vão comprar aos outros países. Se não vier da Polónia, vem de Marrocos ou vem de outro país qualquer, sem as mesmas condições e sem as mesmas exigências que são feitas aos nossos produtores nacionais. E quando se fala em poluir, nada melhor de que cada vez comprarmos mais perto, porque uma peça de fruta, ou o que quer que seja, se vier num raio de 20 km, tem uma poluição que não tem a ver com vir de 1000 km. Mas, por exemplo, existe um partido político que fala da natureza, mas que parece que está enviesado com os agricultores, e não é de agora, é do tempo em que eu te conheci. Por exemplo, nunca, apesar de teres enviado vários convites, nunca nenhum representante desse partido lá tinha ido. Mas é assim, isso tem a ver com o não conhecer o território. E quando se conhece, só mas se tem conhece natureza uma parte. No nome do partido. Pois, tem natureza, mas só conhecem a natureza das cidades, como eu costumo dizer. Porque é assim, porque a fruta vai lá ter. Ou seja, o problema é que têm que perceber como é que ela lá chega. Okay. E uma coisa é vender fruta em Lisboa, nos supermercados, e existe um mercado abastecedor que recolhe a fruta que vem do resto do país, ou não. Porque essa fruta que está no mercado abastecedor de Lisboa pode ser do resto do país ou pode vir de Marrocos ou do outro lado qualquer. Achas que aqui os governos teriam responsabilidade de, como é que eu ia dizer, diminuir este impacto social que existe? Porque, de alguma forma, quem está na cidade e chega a um hiper ou a um supermercado e vê aqueles preços, nunca pensa que é o supermercado. Pensa sempre, lá estão aqueles agricultores a querer malhar na gente. Primeiro, as pessoas têm que perceber que no nosso país e na União Europeia, a maior parte dos produtores agrícolas já têm apoios agrícolas, porque se não houvesse apoios não havia agricultura na Europa. Ponto. 90% têm apoios, poucos ou muitos têm apoio, tem a ver com a política agrícola comum. Mas depois há aqui um problema. O Estado é o maior consumidor de alimentos do nosso país. O Estado tinha a obrigação de proteger o produtor, principalmente os pequenos produtores. Como é que o faria? Em cada capital distrito tinha um armazém que existe, não precisava de alugar mais, para não haver mais problemas de comissões e disto e daquilo. Portanto, em cada capital distrito tinha uma central de recepção de frutas, por exemplo, e de legumes, que são produzidas nesse distrito. E fazia uma tabela de preços para vender para onde?
para os hospitais, que são do Estado, para as cantinas, que são do Estado, e para outros organismos aonde o Estado tem cantinas. Portanto, que existem muitas. Se formos a ver em cada distrito, o Estado tem uma série de cantinas. Ou mesmo para as IPSS, não é? Mas aí já são privadas, eu já só estou a entrar na parte pública. Ou seja, e o Estado aí controlava os preços e dizia assim: nós temos aqui, em cada central de recepção, em cada distrito, eu defendo isso há muitos anos, nós recebemos aqui a fruta e, por exemplo, a gala, nós pagamos a 30 cêntimos. A gala é uma maçã. É uma maçã, uma variedade de gala, por exemplo. Podia ser a Golden, ou a nossa famosa Bravo de Esmofo, que é a mais... Essa tinha que ser €1. Uma vez deste-nos, a minha a equipa, uma lá mesmo do caminhão. Fantástico. É fantástico, só o cheiro e os benefícios que ela tem. E o que acontecia? E então, o Estado, ao colocar, que comprava a maçã ali a 30 cêntimos, evitava que os produtores andassem a vender de um lado para o outro e a fazer muitos quilómetros. Sabiam que, no caso de não conseguirem vender para o tal mercado secundário, que depois é os intermediários, vendia diretamente ao Estado a 30 cêntimos e estava garantido, só tinha que ir entregar lá. E o que é que acontecia? Os supermercados iam ter que pagar mais ao produtor, porque já não podiam pagar a 20. Tinham que pagar a 35. Aquilo é a lei da oferta e da procura. E o Estado, indiretamente, começava a controlar a questão da produção, que existem anos que produzem mais e anos que existem menos, e garantia pelo menos o mínimo de sobrevivência para os pequenos agricultores. E estou a falar dos pequenos agricultores, porque quando são maiores... Mas achas que depois a grande distribuição não ia martelar ainda mais? Não ia. Eu vou-te explicar porquê. Porque a grande distribuição tem a faca e o queijo na mão. Porque é assim, a grande distribuição tanto compra aqui, como compra na Polónia, como eu disse, ou como compra no Egito, a laranja, ou como compra na África do Sul. Vocês forem ver as maçãs e as peras, muitas delas dizem África do Sul. Quanto é que gastou essa maçã e essa pera que veio da África do Sul? Obedeceram aos critérios europeus? Os critérios europeus. A mão de obra, que nós andamos aqui com problemas de mão de obra, que não temos pessoal de mão de obra, e eles lá nem há seguranças sociais, nem há nada, porque apanham aquele pessoal de migrante de um lado para o outro e que não existe controle sanitário nenhum. Portanto, o Estado aqui é culpado, porque as fronteiras... Existem umas fronteiras e dentro das fronteiras do país existem leis que o Estado deve impor. E para regular o mercado também. Eu já não falo dentro da Europa, mas pelo menos a fruta que vem de fora da Europa. Quem diz fruta, diz legumes, diz carnes, diz tudo o que se possa ter a ver com a alimentação. Diz, por exemplo, o azeite, porque há uma notícia desta semana que nos deixa preocupados. Primeiro porque já vamos chamando ao azeite de ouro líquido, não é? Mas porque há quem diga que o preço vai de facto subir bastante, mas por algo que nós não controlamos. Qual é a tua... Eu vou começar por uma coisa que tenho aqui à frente que diz assim: digo eu que não percebo nada disto. Ou seja, o azeite é mesmo isso. Quem não percebe nada do azeite pensa que o azeite está com preços muito altos e de facto ele está. Está, mas é a comunicação social e a imagem que passa cá para fora que ele está caro. Eu ainda ontem estive em Espanha e o azeite estava a uma média num supermercado de 6 euros o litro à venda. E até me procuravam, mas não é azeite. Não é azeite. Agora, o que acontece é que nós criámos, com as medidas do Ministério da Agricultura dos últimos anos, que defendeu a agricultura intensiva no Alentejo com a produção do azeite e agora com a amêndoa, que vamos ter um problema a seguir da amêndoa, e que os olivais fizeram, portanto, uma série de plantações de olivais no Alentejo e esse azeite vai para onde? E essa azeitona? Para Espanha. E Espanha fez aqui um lobby que foi controlar a produção... É quase como o porco preto. Exatamente, que vem buscá-lo a Portugal e depois vende como sendo de Espanha. E o que acontece é que eles levaram os nossos olivais e o nosso azeite. E existe alguma falta de azeite em Portugal, mas que ele chega para nós, porque eles têm-no lá. E, portanto, tanto têm que eles vendem mais barato nos supermercados, porque às vezes na fronteira é mais caro. Depende, porque a fronteira depois é um bluff. Ora, se ali está a 10, eu vou meter a 8 ou a 9. E depois andam ali, vão baixando e subindo de um lado e do outro. E o que acontece é que neste momento existe azeite. Ele está inflacionado por causa do Alentejo. É o Alentejo que está a passar a imagem que está caro e que não existe, que é para vender mais caro, porque o Alentejo está cheio de azeite. Portanto, e o resto do país depois leva por tabela disso. Isto é tão incrível, Nuno, que nós vemos pessoas na rua a apanhar a azeitona que cai daquelas oliveiras que não estão a ser tratadas nem nada, em sacos enormes para... Sim, mas isso é o mercado a funcionar. Agora, depois a pessoa vai vender esse azeite a 10 euros o litro. É que depois temos que chegar aí. E agora também temos que ver outra coisa da parte do consumidor. A pessoa compra uma garrafa de vinho e dá 5 ou 6 euros por uma garrafa de vinho. E compra uma garrafa de vinho, pelo menos uma por semana, vamos imaginar.
O azeite, uma garrafa de 1 litro de azeite, dura para uma semana, ou 2, ou 3. Portanto, dura muito mais tempo. O azeite também estava com um valor muito baixo a nível do valor nutricional e que ele nos dá. Ou seja, nós pagávamos pouco pelo azeite. Agora, o que acontece aqui, há um lobby instalado, que se chama Alentejo, relativamente ao azeite, e por isso é que nos fazem crer que o azeite subiu muito para subirem o preço para eles terem margens muito maiores. E eu acho interessante tu dizeres isso, porque vês algum azeite com nome de grandes casas de vinho alentejano. Sim, não digo e conheço, porque eu conheço as plantações que foram feitas no Alentejo. O Alentejo, mesmo com falta de água, vai ter mais produção, porque as grandes plantações foram feitas há 5 anos e elas começam a estar em pique neste momento. Portanto, o Alentejo tem, pelo menos durante os próximos 6, 7 anos, vai ter aumento de produção, mesmo que haja alguns problemas que já há, com invasoras, espécies invasoras que estão a entrar e com falta de água, Mas vai haver assim produção. Há uma coisa que eu não percebo, porque eu creio que, precisamente no olival, o avanço tecnológico foi tão grande que a mão de obra necessária está quase reduzida. É muito menor. Não vou dizer a zero, mas é muito pouco. Tu consegues ver uma máquina que abraça a oliveira, abre uma rede, faz tremer a oliveira e caem todas as azeitonas para lá, mas que era o trabalho que antes faziam 3 ou 4 Mas esse pessoas. azeite é o tal azeite que a maioria vai para a Espanha, porque, por exemplo, na nossa região, a maior parte do azeite ainda é apanhada à mão. Aliás, eu ainda ontem estive a fazer azeite num lagar e, portanto, as pessoas que lá vão são pessoas que levam 3, 4 palotes, que andam durante o dia a apanhar a azeitona e depois a levam ao final do dia para fazer o azeite. E esse é o que nós temos que salvaguardar, é essa produção das pessoas, porque essa pessoa que esteve a apanhar a azeitona é a pessoa que tem o seu terreno limpo, que está, entre aspas, vedado aos incêndios, porque está limpinho, e a pessoa vai tomar conta da azeitona e pega nela e vai levá-la, e essa gente é que nós devíamos pagar para elas fazerem isso. Nós ainda devíamos dar um apoio a essas pessoas, mas o que se está a fazer é o contrário, é dar apoio às grandes plantações que vão para o Alentejo, que não têm a mão de obra, que ficam lá os olivais, entre aspas, abandonados, porque aquilo se vier um incêndio, arde tudo, estão todos muito juntos, e, portanto, são eles que inflacionam o preço e vendem o azeite alto, porque este produtor individual não vai vender o azeite, é para consumo próprio. E, infelizmente, a agricultura não tem visto isso. Falaram em criar o empresário rural, em dar apoio às famílias que têm produção para consumo, e isso tem sido tudo feito ao contrário. Ou seja, o dinheiro vem da União Europeia para isso e depois vai desviado para o Alentejo, para as grandes produções e plantações. Olha, Nuno, eu não creio estar enganado, mas o nosso programa tem sensivelmente 4 anos de existência. Tu és um dos nossos primeiros convidados, este sempre foi o teu grande tema. Se fizeres uma retrospectiva daquilo que eram as problemáticas de há 4 anos atrás e agora, melhorou alguma coisa? Há muita coisa que está na mesma? Assim, cada vez mais estamos num mundo tecnológico e cada vez mais há burocracia. Aquilo que nós há 4 anos, vamos falar assim, falamos que é o problema da burocracia, neste momento ainda é pior, porque além da burocracia temos a tecnografia, ou seja, que é a parte tecnológica a complicar tudo, o complicómetro. Portanto, é assim, tem havido uma evolução. O que acontece é que cada vez menos chega ao local do terreno, ou seja, e temos com problemas graves neste momento. Aumentando aqui um bocado o grau do tema, Tens que é assim... 1 minuto e meio. Pronto, 1 minuto e meio. Temos as explorações de minério, que têm a ver com lítios, quartzo, feldspato e outros mais. Não, que estão a correr. Eu estava a correr. Que estão a cair em cima das explorações que nós temos agrícolas, que nós podemos ser expropriados, se houver um interesse público, e neste momento nós andamos com grandes problemas, especialmente na nossa beira-serra, que é defender o nosso território de os invasores, entre aspas, irem para lá explorar esses metais e esses minerais. Porquê? Porque nós temos um território para plantação e para preservar a natureza e estamos a fazer exatamente o contrário. Ou seja, Mas a isso é humanidade interessante, Nuno. está a virar. Isto é interessante, porque assim parece que já há uma intencionalidade no não apoio do interior. Existe, ou seja, abandoná-lo, não dar apoios para que as pessoas saiam de lá e para que não se fixem, pôr floresta, que normalmente é pinheiro bravo ou eucalipto, e depois a seguir lançar prospeções de minério. Nós temos estado em luta com muitas, nós, as pessoas do nosso território, e temos que estar atentos, principalmente existe um site que é participa.pt, que é um site do Estado, que as pessoas devem ir lá acompanhar o que está a acontecer no país
e participar a dizer que não querem, se for essa a opinião, que não querem minério no nosso país. Porque o nosso país não pode estar vendido assim de barato, como eu costumo dizer. Temos que apoiar as pessoas e o território. Neste momento, as minas são um grande problema. Nuno, obrigado. E obrigado mais uma vez por nos dizeres que o problema em Portugal é a procura dos calhaus. Nuno Tavares Pereira, obrigado por ter estado connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Novamente, eu recordo que à hora que nós estamos a gravar ainda não sabemos a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa relativamente ao Governo. Resta-me agradecer a sua participação, dizer-lhe que amanhã estamos de volta à mesma hora e desejar-lhe um resto de uma boa noite. Muito obrigado.